Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente aqui no canal do YouTube da Fórum. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um companheiro querido de luta, um amigo de muitos anos, que eu tenho a honra de entrevistar, nosso querido deputado estadual, ex-ministro Carlos Mink. Tudo bom, Mink? Boa noite, Ingrid. Boa noite, povo que está aí participando conosco, turma da revista Fórum, né? Já participei de várias outras matérias com a revista Fórum, um bastião da investigação da democracia, uma tribuna essencial. Vamos lá, estou à sua total disposição, camarada Ingrid. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Dizer para quem ainda não segue a revista Fórum no YouTube, para começar a seguir, ativar lá o sininho, enfim, para você poder ficar por dentro das notícias, acompanhar aqui o melhor do jornalismo, de um jornalismo feito com seriedade e feito aí com muito carinho para todos vocês. Mink, a gente está. Queria saber o que você acha da situação toda que a gente está vivendo nesse momento. Agora, é, hoje, o Brasil já passou do número de 6 mil mortes, né, em consequência do coronavírus. O próprio ministro da Saúde já fala da gente passar das centenas para os milhares daqui a alguns dias, enfim, provavelmente a partir da semana que vem. Hoje o Brasil já é praticamente o epicentro dessa nova pandemia, quer dizer, ele está ali colado com os Estados Unidos, mas se a gente for pensar que a maior parte dos casos hoje estão subnotificados, a gente tem aí, né, uma série de pesquisas que estão mostrando, o próprio Imperial College tem falado aí que o número de casos no Brasil é infinitamente maior do que aquilo que é notificado, então a gente sabe que a situação é muito pior, né? A gente tem um presidente genocida, que não apresenta nenhuma solução, não apresenta um trabalho sério a respeito disso, muito pelo contrário, ele tem incentivado cada vez mais que as pessoas saiam do isolamento, saiam da quarentena e continuem suas atividades normalmente. Enfim, eu queria que você me dissesse o que você está achando. A gente chegou no fundo do poço, o que a gente espera daqui para frente, o que a gente pode fazer para tentar minimamente mitigar essa situação diante do que a gente está vivendo, diante da falta desse desgoverno que a gente tem na presença aí do Jair Bolsonaro. O que você acha aí que vai acontecer? Ingrid, a situação realmente é dramática. Eu não costumo ser catastrofista, não sou. Aliás, eu me nutro de boas notícias. Vamos começar logo com uma boa notícia, que você já sabe. Ontem nós aprovamos um projeto de lei, do qual eu sou coautor, que nós dedicamos 5 milhões de reais do Fundo Especial da Assembleia para o FRJ, para a engenharia biomédica da COP, para fazer 1.000 respiradores. Isso deve ser sancionado, segundo a terça, pelo governador, essa transferência é automaticamente feita. Então, eu, como professor da UFRJ, fico contente de ver a nossa universidade da balbúrdia aí no meio da linha de frente. Agora, isso é só para dar um plim de otimismo, né? Apesar da desgraça. Agora vamos para a desgraça. Quando começou aqui os primeiros números do Brasil, que estava ainda subindo lentamente, eu estava muito preocupado com a questão das favelas, das periferias, que eu bem conheço. Aliás, fizemos juntos o programa dos territórios da cidadania, o Ecomoda, o Ecobuffet, em dezenas de favelas, no Alemão, na Rocinha, no Jacaré, no Salgueiro, práticas sustentáveis, reciclagem de computador. Eu tenho muita saudade disso. Um dia, Ingrid, nós vamos voltar com esse programa, com certeza. Ah, Né? Para quem não sabe, a Ingrid era superintendente, esteve à frente desses programas. A do Alemão, nós chegamos a ter 8 turmas, um projeto premiado, depois foi para Luanda, na África, e conseguiram depois desmontar Guatemala, vários estados do Guatemala. Brasil, referência em muitos É lugares. verdade. Mas então, meu grande medo era quando chegasse nas favelas. Mas agora a situação é muito mais grave. Ingrid, não sei se você sabe que uma companheira nossa do gabinete, né, está contaminada. Né? A Repete. Beth, uma companheira da Guida, no Defensores da Terra, está contaminada. Então, estão em volta das nossas pessoas, Chegou das nos nossas nossos. amigas. Chegou. Essa história do Brasil
ter 2,8% de taxa de contágio, a maior do mundo. O que é 2,8%? Cada pessoa contagia quase 3. E vai caindo os outros países. Por exemplo, o Equador é 1. Cada pessoa contamina uma. Então, você vê, não foi só o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ajudou muito. Aliás, antes eu chamava ele de Bolsonaro, por causa das queimadas da Amazônia. Agora eu chamo ele de Bolsovírus. Bolsovírus, porque ele é o maior difusor do Covid. É ele. Aqui no Rio de Janeiro, Ingrid, tem 1.840 leitos desativados. Vários da rede estadual e municipal, né? Mas desses, 960 da rede federal. Por falta de quê? Falta de material, falta de leito quebrado, falta de pessoal e falta de insumo. E aí, a pergunta para o Bolsovírus é o seguinte: e daí, Bolsovírus? E daí? O problema é que ele cada dia fala uma coisa, né? Espero que ele se estrepe o mais rapidamente possível. Ele virou uma grande ameaça à saúde dos brasileiros, à estabilidade, à democracia, à Amazônia, aos índios. Depois a gente vai falar dos índios, que a gente tem uma novidade sobre uma ação nossa em relação à saúde indígena. Mas, então, ele realmente é uma desgraça, porque as pessoas veem na televisão o presidente fazendo o que ele faz, né? Beijando, abraçando, cumprimentando, bebendo, né? Na padaria. A gente tem pesquisas aí que mostram que aumentou em 20% a desistência do isolamento em função dos últimos discursos do Bolsonaro. Então, claro que... Então, todos os médicos, todos, inclusive esse novo ministro da Saúde, que ele botou porque achava que o Mandetta contrariava ele, esse novo acabou de dizer que não tem outra forma senão manter o isolamento e que o número de mortes pode chegar a 1.000 por dia, né? E que a situação realmente é muito grave. Diz que não tem um remédio conhecido, ninguém mais fala da cloroquina, né? Não tem um remédio provado, definitivo sobre esse assunto, e que nem pensar em suspender o isolamento, dados dados tão ruins que nós estamos apresentando. Então, o quadro realmente é muito, muito grave, né? Vai morrer muita gente, essa história é lamentável, né? Os mortos empilhados. Eu fiquei, Ingrid, com o coração na mão quando eu vi a turma de Manaus pedir apoio ao governo federal com um avião para trazer caixões de São Paulo. O governo federal disse: não, a nossa cota de ajuda já foi. O avião da FAB não é para isso. O avião da FAB está em terra. Os corpos estão sendo empilhados, enterrados verticalmente. Parou porque as famílias não aceitavam mais, achavam indigno. Então, o Bolsonaro falou: e daí? E o avião da FAB não levou os caixões para Manaus. Quer dizer, é uma falta de empatia, de solidariedade. Isso é uma mentalidade hitlerista, uma desumanidade muito grande. Então, nós estamos mal. Nós estamos mal porque a população, no fundo, apesar dos números ruins, você vai para a rua, o pessoal está indo para a rua. Agora, você já acha que é o momento da gente trazer uma medida de lockdown, assim, de fazer realmente com que tenha um isolamento tenha mais forte, aplique medidas mais fortes em relação ao isolamento nos estados? Você acha que já chegou o momento disso? Talvez do lockdown não, mas, por exemplo, São Paulo, que o Dória tinha anunciado que dia 8 ia apresentar um plano para, a partir do dia 10, 11, começar a suspender, ele já disse que não vai ser mais assim. E o nível de São Paulo aumentou tanto o nível da doença e da morte, e também diminuiu o número de pessoas que estavam aderindo ao isolamento. Então, tanto a prefeitura quanto o governo estão adotando medidas. Teve engarrafamento em São Paulo. Engarrafamento. Aqui no Rio, eu li que teve engarrafamento em Búzios. E olha que Búzios está fazendo barreira. Então, São Paulo, por exemplo, vai fechar ruas. Então, eu acho que antes de chegar nesse total paralisia, tem outras medidas, mas eu acho que essas sim têm que ser retomadas, porque a coisa está completamente fora do controle. Se você for imaginar as imagens, por exemplo, das filas, né, na Caixa Econômica, das pessoas que foram lá buscar os seus auxílios, a renda de R$ 600,
É tamanha crueldade, porque, enfim, as pessoas precisam daquilo para sobreviver, mas tem que se submeter a uma situação daquela extremamente perigosa e provavelmente ali um grande foco também de disseminação da doença, né? Porque claramente as pessoas ali não estavam numa situação de poderem se proteger. Enfim, então a gente vê que as próprias medidas do governo são no sentido de realmente botar as pessoas para a rua e seja o que Deus quiser, né? Ô Ingrid, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem muito que ver com o tema, mas só para a gente refletir, porque a maior parte das pessoas que acompanha a revista Fórum são pessoas mais politizadas, que têm uma formação progressista. Ontem, eu estava participando de um debate na TV Folha, da Folha de São Paulo, sobre maconha medicinal. E um dos debatedores era o Paulo Teixeira, um grande amigo meu que é deputado do PT em São Paulo. E ele está à frente da questão da maconha medicinal e também de vários temas libertários. Eu tenho uma grande identidade com o Paulo Teixeira. No intervalo, a gente estava falando, eu perguntei ao Paulo Teixeira o que está segurando o Bolsonaro. Ele disse que hoje uma das coisas que está segurando ele é essa história dos R$ 600. Exatamente. Ele está capitalizando em cima disso, as pessoas estão desesperadas, e isso é uma das coisas que está segurando ele. É verdade, você hoje já tem um exército de fake news, enfim, que ficam produzindo notícia nesse sentido para gerar essa ideia de que foi o governo, né, que aprovou essa medida, quando na verdade foi a Câmara. Quer dizer, ele pelo contrário, ele era a favor de R$ 200. De R$ 200, exatamente. Mas o que passa para as pessoas, quem está recebendo... Ele, claro. Exatamente. É o governo, é ele que está fazendo e está trazendo esse benefício. E a gente já vai vendo o resultado disso no Nordeste, em vários estados onde as pessoas... o índice, né, de aprovação do governo aumentou em função dessa questão da renda emergencial. Olha, deixa eu te dizer, hoje, uma das minhas postagens no Twitter foi sobre a interferência do Bolsonaro na Receita Federal para eles aliviarem, cancelarem R$ 1 bilhão de dívidas tributárias, fiscais, das igrejas evangélicas. A primeira delas, daquele pastor R.R. Soares. E vários fiscais e auditores fiscais da Receita não concordam e estão reagindo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma ação no Supremo para a Receita, como aquela que está sendo feita em relação à interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Aliás, para quem não viu a televisão agora, 15 minutos, o Moro vai depor amanhã em Curitiba e disse que tem muitas provas. O Moro, obviamente, não é flor que se cheire, mas ele deve ter muita prova. Aliás, Ingrid, eu não sei se você viu uma postagem que eu fiz do Moro, dizendo o seguinte, eu falei, olha, durante 1 ano e 4 meses, todo mundo foi perseguido, artistas, políticos, jornalistas, pelo gabinete do ódio, pela fake news, e o Moro ficou quietinho. Agora, quando a fake news caiu em cima dele, ele está berrando. Tudo bem, ele tem um direito em relação a isso, está coberto de razão. Agora, a pergunta é o seguinte, ele cevou o monstro e agora está provando do veneno sobre o qual ele silenciou durante 1 ano e 4 meses. Não deixa de ser uma triste ironia do destino. Exatamente. E aproveitando o momento também para já fazer um lançamento da candidatura dele, provavelmente para 2022. Agora, o que é mais curioso é que as pesquisas Datafolha, enfim, mostram isso. Depois dessa crise aí com o Moro, a aprovação do Bolsonaro não diminuiu muito. Quer dizer, então, persiste esses 30% que ele conquistou durante a campanha, e persiste mesmo com a saída do Moro, que era também aí o grande vestal da moralidade do governo. Então, isso é algo assustador também, né? Se a gente for parar para pensar que parece que nada abala o índice de aprovação dele em relação a esses que o seguem, parece que, enfim, de forma... Ingrid, vamos falar um pouco de meio ambiente, Amazônia. Pois eu tenho uma pergunta aqui do Robson Moreno. Ele está falando aqui sobre esse estudo recente, acho que foi no Le Monde, né? Pelo que ele diz, em relação à questão da falta de saneamento, do saneamento está muito ligado à transmissão do coronavírus. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, na verdade,
foi um estudo da Fiocruz e depois um outro da UFRJ, Verdade. que detectaram no esgoto, são dois estudos diferentes. E Niterói também fez isso, a Vigilância Sanitária Municipal de Niterói. Então, são três. Fiocruz, UFRJ e Niterói. Detectaram o Covid-19 no esgoto. Não se sabe ainda em que intensidade e se é capaz ou não de transmitir. Mas antes não se tinha essa ideia. Agora já se tem por três fontes diferentes. Nós entramos com um projeto de lei que obriga a verificar o esgoto, sobretudo nesse caso que vai ter agora esses hospitais de campanha, no Rio Centro, no Maracanã. Hoje foi inaugurado um deles com 20% apenas, que falta médico, falta tudo. E pensar que muitos médicos cubanos que ficaram no Brasil ainda não estão trabalhando e faltam médicos para tudo e qualquer coisa. Aliás, um parênteses, Ingrid, eu me emociono cada vez que a gente vê, por exemplo, os médicos cubanos chegando na Espanha, chegando na Bélgica, sendo aplaudidos, e pensar que, por uma razão mesquinha ideológica, pura, de ódio, o Bolsonaro botou eles para fora e eles são recebidos como heróis até em países desenvolvidos, que têm um PIB, um nível de vida muito, muito superior, né? Então, e aqui ainda ficaram quase 2.000 médicos cubanos. A maioria deles não está trabalhando e a gente não tem médico nas UTIs e nos hospitais de campanha. É realmente de chorar. Você falou no Maranhão. Peraí, mas eu não respondi. Eu não terminei de responder a tua pergunta. Eu dei uma volta muito grande. Fui até a Espanha. Eu fui até a Espanha e não respondi a tua pergunta. Esse projeto de lei que a gente deu entrada, da nossa bancada do PSB, eu e o Renan Ferreirinha, foi até elaborado pelo Marco Paulo, que é um assessor novo nosso, tem mestrado em meio ambiente, é um advogado. Esse projeto obriga a controlar os efluentes, esgoto. Por exemplo, esses hospitais de campanha vão ter centenas e centenas de pessoas com Covid. Se o esgoto deles não for controlado e tratado, vai sair um esgoto com alta concentração de Covid-19, vai contaminar, né, no caso do Maracanã, a região central e norte, zona norte, lá em torno da Tijuca, lá perto da UERJ. Maracanã é ao lado da UERJ. E no caso do Rio Centro, pegando toda aquela área lá, Barra e também uma parte de Jacarepaguá. Então, esse projeto deve entrar em votação na semana que vem. A gente já pediu urgência e tem que ver diretamente com essa questão que você levantou do Covid no esgoto. Exatamente. A Valéria até fala sobre isso aqui também no nosso chat, dizendo que a sujeira, o lixo nas ruas, tudo isso traz também vetores de doença, né? Enfim, eu acho que... eu queria que aproveitasse e falasse um pouco dessa questão das zoonoses. Quer dizer, isso tem uma relação direta com a forma como a gente atua no meio ambiente, né? Então, como que isso... Você vê um crescimento dessas doenças, quer dizer, de doenças graves causadas por zoonoses. A gente não sabe exatamente a origem certa do coronavírus, mas a gente sabe que várias doenças transmitidas, inclusive as pelos morcegos, é em função da gente mexer de alguma maneira com esse ecossistema, a gente alterar de alguma maneira isso e acabar gerando essas doenças que a gente se espalham rapidamente pelo mundo. Como é que você está vendo isso? O que precisa ser feito para impedir que novas doenças surjam cada vez mais rápido, cada vez com mais força pelo mundo, né? Por todo... Ingrid, eu vejo de duas maneiras. Uma em termos filosóficos e outra em termos práticos. Vamos falar da Amazônia e dos índios, que é um tema que eu tenho até uma novidade para contar aqui para a gente. Mas vamos começar pela questão mais geral. Nós temos uma relação predatória com o meio ambiente, né? Quando você vai destruindo o meio ambiente, cada vez que você entope o meio ambiente de agrotóxicos, você não contamina só a água, o ar e, sobretudo, os aplicadores, os agricultores que pulverizam esses agrotóxicos. Você também mata vários insetos que eram predadores de terceiros. Na ausência dos seus predadores, esses insetos se transformam em novas pragas, tanto para comer as nossas comidas, os produtos agrícolas, quanto para gerarem doenças. Você vai fragilizando.
E esses novos ficam resistentes e daqui a pouco se jogam agrotóxicos cada vez mais poderosos. Agora, o desmatamento, ele reconhecidamente ele vai fragilizando a questão climática e o meio ambiente. Por exemplo, o Brasil, né, inclusive no tempo que eu era ministro do Meio Ambiente, entre 2008 e 2010, segundo o governo Lula, nós fizemos estudos mostrando que o Nordeste vai ser a região mais impactada do Brasil, porque ele tem a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade climática e a vulnerabilidade hídrica. Então, vai ter menos água, menos comida e mais doença. Nós chegamos a encomendar um estudo para a Fiocruz, no tempo aqui da Secretaria, da relação entre a questão climática e a questão da saúde. Várias doenças, como a dengue e outras, vão aumentar com a questão da temperatura, com o aumento do calor. E a questão do desmatamento, por exemplo, os índios. No passado, centenas de milhares de índios foram mortos com doenças como varíola, sarampo, e agora o Covid-19 é uma seríssima ameaça, até que a forma que os índios vivem, né, em comunidades, em ocas, etc., é praticamente impossível haver isolamento social nessas aldeias. Então, já há casos, já há 8 casos conhecidos, há 2 mortes, né? Algumas áreas do Pará e outras. Então, nós todos estamos muito preocupados. Então, um grupo grande, capitaneado pelo ISA, que é o Instituto Socioambiental, os ex-ministros do Meio Ambiente, eu falei ontem sobre isso com a ministra Marina Silva, naquele fórum que a gente tem dos ex-ministros, tivemos várias ações, inclusive conseguimos, junto com o Rodrigo Maia, parar vários projetos que iam abrir as terras indígenas para mineração, conseguimos que isso não fosse votado alguns meses atrás em Brasília. E agora nós vamos para a OMS, nós vamos acionar a OMS, provavelmente amanhã, sábado, ou então segunda-feira, uma coisa dramática, mostrando, inclusive, ações recentes da FUNAI que vulnerabilizam os índios. O Bolsonaro e o Salles acabaram de demitir 2 dirigentes de fiscalização do IBAMA. E a FUNAI, anteontem, fez uma portaria dizendo que 230 áreas indígenas que estavam em processo de regularização em conflito, que elas podem ser tituladas pelos grileiros, inclusive vendidas. Isso vai aumentar mais o contágio. No final, essa instrução normativa, para o pessoal a gente entender, essa instrução normativa da FUNAI, ela tem uma relação direta com o projeto de lei que foi apresentado pelo Bolsonaro em fevereiro para o Congresso, que é justamente esse que abre as terras indígenas e que, enfim, para explorações diversas, né, de minério, enfim. É a mesma coisa? Quer dizer, não. Não é. Não é a mesma coisa. Esse projeto de lei foi até apresentado no Senado pelo Flávio Bolsonaro. Nós conseguimos parar a tramitação dele. O que o Bolsonaro fez foi a MP da grilagem. Não era específico sobre terra indígena, mas sobre várias e várias terras griladas por madeireiros, por pecuaristas, né? E que tem um processo de titulação lento, a pessoa tem que provar que isso não foi roubado, que não... Eu, quando era ministro, ia na Amazônia toda semana, fazíamos aquelas operações boi pirata, em 2 anos reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia. Os cartórios têm 3 pilhas, quer dizer, cada terra tem 3 titulações diferentes. A MP da grilagem virou lei provisoriamente, sabe que uma medida provisória ela entra em vigor na data de sua publicação. Se em 2 meses não for votada, ela perde a eficácia. Mas essa MP da grilagem facilita que os grileiros se apropriem das terras. Esse ato da FUNAI, no fundo, é uma medida da FUNAI, é uma portaria. Mas ela tem um efeito deletério, porque tinha 230 áreas de terras indígenas grandes, com milhares de hectares, a maioria na Amazônia, que estavam em disputa. Então, o processo de regularização é lento, né? Tem que ter a demarcação, que é colocar marcos, a homologação, a titulação. Então, tem vários processos. No meio disso, chega um grileiro e fala: essas terras são minhas, eu tenho lá tantas cabeças de gado.
Ele não conseguia pegar, porque tinha que continuar o processo. Essa portaria da FUNAI diz que essas terras já podem ser deles. Eles podem registrar e podem vender. E justamente essas terras são as áreas fronteiriças. Isso, além de ser uma maldade, pode provocar um etnocídio. Isso tem a ver com essa nossa carta de alerta trágico para a OMS, para o diretor-geral da OMS, porque isso vai trazer esses garimpeiros e madeireiros para aquelas áreas fronteiriças de entrada no coração das terras indígenas. Você estava falando dessa. A gente já tem aí parece que tem um levantamento do site de Olho dos Ruralistas do dia 28 de abril, quer dizer, terça-feira agora passada, dizendo que você já tem aí uma contaminação da população indígena que atinge 18 etnias, né? E para além disso que você está falando, tem o fato que essas áreas são praticamente abandonadas. Com uma pandemia, os olhos todos voltados para essa pandemia, você não imagina o que acontece na Amazônia, se já acontecia antes, agora muito mais. Quer dizer, a quantidade de invasões, a gente tem visto aí várias pessoas, vários líderes dos movimentos indígenas falando exatamente desse problema, né?